São Paulo segue aí com a sua dificuldade aí para buscar um zagueiro no mercado. Enquanto isso, o técnico Dorival Júnior vai se virando com o que tem, dando oportunidades e apostando aí nos garotos da base. São Paulo aposta em soluções internas para o sistema defensivo. GE. Diante das dificuldades encontradas no mercado, a diretoria segue em busca de um zagueiro, um pedido do técnico Dorival Júnior para a sequência da temporada, mas ainda não conseguiu concretizar uma contratação. Enquanto isso, jovens da base passaram a receber oportunidades entre os profissionais. Por exemplo, o Isaac e o Igão, da equipe sub-20, vêm participando dos treinos durante a intertemporada. A presença da dupla entre os profissionais, porém, ainda não é definitiva, isso que é importante, tá? Internamente, o período é tratado como uma fase de observação e ambos podem retornar à base nas próximas semanas. Isso aqui é um ponto importante, né? Porque o São Paulo está com dificuldade de buscar um zagueiro desde quando começou a Copa do Mundo, essa paralisação aí do futebol brasileiro por conta da Copa. O São Paulo está no mercado em busca do zagueiro, novela com 500 jogadores, conseguiu trazer ninguém. E pelo menos na intertemporada, nos treinos, nos jogos treino, o Dorival vem aí utilizando o Isaac e o Igão como alternativas, já que não chegou nenhum zagueiro até aqui. Porém, pode ser que nas próximas semanas eles retornem para a base, tá? Não é que eles vão ficar já de forma definitiva no time de cima, no elenco de cima, não. Estão treinando aí, mas não é definitivo aí a presença deles. O Isaac é quem mais recebeu oportunidades nesse período. O zagueiro tem participado com frequência das atividades da equipe principal e atuou, inclusive, no jogo treino contra o Red Bull Bragantino no último sábado, quando ele formou dupla de zaga com o Arboleda, tá? Foi aquele jogo treino, né? Foi o segundo jogo treino do São Paulo nessa intertemporada. O jogo foi 0-0 e ele fez dupla com o Arboleda, tá? Ele fez dupla aí com o Arboleda, então, entre Isaac e Igão, o Isaac tá ganhando mais espaço aí, tanto que até o jogo treino ele jogou, né? Cara, eu gosto bastante do Isaac, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, ele é muito bom, muito promissor, fez uma copinha esse ano muito, muito boa para mim, sei lá, tá entre os 3 principais destaques do São Paulo na copinha desse ano. Muita gente até questionou por que o Osório subiu pro time de cima primeiro que o Isaac. Muita gente questionou, inclusive eu, né? Porque se você for ver a base ali, o Isaac dá um parecer de estar mais pronto, de ser até melhor que o Osório, mas o Osório, quando entrou na fogueira, né, nesses últimos jogos do São Paulo, e entrou muito bem. São Paulo com um jogador né, no departamento médico, zagueiro, aí emprestou o Ferrarese, a Arboleda meteu o pé, muitos problemas na zaga, o Osório entrou na fogueira e foi bem, né? Então, vamos ver se Osório ou Isaac vão ficar de forma definitiva aí no time de cima ou não. Se o São Paulo trazer um zagueiro, imagino que os dois vão voltar para a base. Mas se não trouxer nenhum zagueiro, pode ser que pelo menos um deles fique aí no time principal aí, né? Até porque também eles revezam muito, né, cara? Treinar no time de cima, às vezes é relacionado para um jogo do time de cima, aí volta para jogar na base para manter o ritmo do jogo. São Paulo vem fazendo muito isso nos últimos tempos, né? Que não deixa o jogador na base e nem deixa no time de cima. Ele vai alternando, relaciona para um jogo, treina no time de cima, aí se não jogar, volta para a base, sempre movimentando, né? Nunca fica parado em um lugar só. Aí não, tá bom? Rapaziadinha, vamos avançando aqui e olha essa. O técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a comentar sobre a possibilidade de dirigir o São Paulo e fez uma declaração que repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Em entrevista reproduzida em uma publicação, o treinador afirmou que sente grande aceitação por parte da torcida tricolor e acredita que seu nome é bem visto pela maioria dos são paulinos. Segundo Luxemburgo, o reconhecimento recebido nas ruas demonstra o carinho dos torcedores do São Paulo e o desejo de vê-lo comandando a equipe do Morumbi. Olha essa, rapaz, abre aspas aí para o que o Luxemburgo falou aí nas redes sociais. Eu tenho uma aceitação de todos os clubes. Ando na rua e não tem um São Paulino que me rejeita. O torcedor é doido que eu dirija o São Paulo
Fecha aspas. O Luxemburgo. Como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra aqui agora. Autoestima. Autoestima é tudo em Luxemburgo. Autoestima é tudo, meu querido Luxemburgo. Cara, assim, se fosse o Luxemburgo, sei lá, irmão, há 15, 20 anos atrás, ou mais para trás até, aí beleza, o Luxemburgo no São Paulo. Agora, 2026 é demais, né? Pelo amor de Deus, o Luxemburgo fez um monte de trabalho ruim aí, né? Os últimos trabalhos dele é bem ruim. Mas, pô, 2026, nem nos últimos anos aí também, menor condição de trazer o Luxemburgo pro São Paulo, né, cara? Eu sei que lá atrás, ele foi um dos caras que revolucionou o futebol brasileiro, né? Eu não era nascido ainda, mas já vi sobre isso. Né? Um cara aí, pô, gigantesco na história do futebol brasileiro, isso aí ninguém vai tirar. Né? Ele é gigante aí, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Como eu falei, foi um técnico revolucionário, mas, pô, 2026 é brincadeira, né, cara? É brincadeira aí. Luxemburgo é um daqueles técnicos antigos que parou no tempo, né? Que, tipo assim, fez uma grande história no passado, tem um grande currículo, mas parou no tempo, né, cara? Parou no tempo, não conseguiu acompanhar a evolução do futebol. E hoje em dia não tem a menor condição aí, né? Apesar que de vez em quando eu vejo um torcedor outro querendo Luxemburgo no São Paulo de 2026, né, cara? É no mínimo demais, né, cara? É no mínimo demais aí, porque, assim, sinceramente, não tem mais condição alguma do Luxemburgo ser técnico de um time grande no Brasil em 2026. Tanto que isso não vem acontecendo já há bastante tempo, né? Rapaziada, vamos seguindo aqui e bora avançar aqui no vídeo, bora falar agora sobre mercado da bola, tá? Porque temos novidades aqui sobre Arthur e também sobre Ferrarese. Segundo o Valentim Furlan, o Botafogo sinalizou ao São Paulo que não aceita trocar o Ferrarese pelo Arthur pau a pau no final do ano. Essa aqui era uma das questões que a torcida sempre se questionou, né? Por que trocar o Newton pelo Ferrarese, sendo que tem o Arthur? E o Arthur, no contrato de empréstimo dele com o São Paulo, tem uma opção de compra lá de 6 milhões de euros. Os mesmos 6 milhões de euros que tem no contrato do Ferrarese com o Botafogo. Então a gente imagina, pô, os dois têm o mesmo valor, quem sabe trocar um pelo outro. Só que, segundo o Valentim Furlan do UOL, o Botafogo falou ao São Paulo que não vai trocar o Ferrarese pelo Arthur pau a pau no final do ano, que é quando acaba o empréstimo tanto do Arthur quanto do Ferrarese, né? E outra coisa, o Botafogo também não vai exercer a cláusula de opção de compra de Ferrarese avaliada em 6 milhões de euros. Então o Botafogo deixou claro para o São Paulo que não vai trocar o Ferrarese pelo Arthur e falou também que não vai comprar o Ferrarese por 6 milhões de euros, que é o valor que está estipulado como opção de compra no contrato. Cara, falando uma coisa para vocês, é impressionante como é que o São Paulo, ele é muito ruim em tudo, né, bicho? São Paulo não consegue se impor em nenhuma negociação, cara. Qualquer negociação que tiver, o clube adversário, o clube rival, consegue se impor e conseguir levar vantagem, e consegue levar vantagem em cima do São Paulo. Entendeu? É incrível, bicho. É incrível. Os caras falaram, não vou trocar o Ferrarese pelo Arthur, aí tá lá o São Paulo tentando trocar o Ferrarese pelo Newton, que é um negócio inacreditável. Aí, cara, impressionante a incompetência do São Paulo. O São Paulo é feito de gato e sapato em quase todas as negociações. Olha o que o Domingos Duarte fez com o São Paulo nessa última negociação, cara. Arrastou, ficou esperando proposta de outro clube para ver se chegava algo melhor, né? Chegasse um clube com proposta maior e deixa o São Paulo de lado. Cara, é incrível como quase todas as negociações do São Paulo é feita de gato e sapato. É literalmente um coadjuvante que virou o São Paulo. Né? Podia até usar o termo aqui pior, mas é isso. É um coadjuvante, um aceita tudo, o paga lanche. É muito feio o que virou o São Paulo, cara. Entendeu? Muito feio o que virou o São Paulo aí. E assim, cara, é bizarro, mano. É bizarro aí. Quero só ver como é que vai acabar essa história aí, né? Não sei se o São Paulo vai comprar o Arthur no final do ano. Difícil, né? 6 milhões de euros. Eu acho que se o São Paulo comprar o Arthur, ele seria a maior compra, né, a maior contratação em questão de valores da história do São Paulo, se eu não tenho nada. Vou até pesquisar isso para ter certeza, mas eu acho que é isso. Entendeu? E os caras também não querem comprar o Ferrarese por 6 milhões de euros. Aí agora, a questão que fica é o seguinte, quando eu falo, né, que todo mundo faz São Paulo de gato e sapato,
Agora a questão é, quanto que o São Paulo vai pagar para o Botafogo pelo Newton? Vamos ver se o São Paulo vai conseguir, né, um valor ok para comprar o Newton, ou se o Botafogo vai passar rasteira de novo no São Paulo e vai colocar um valor gigante pelo Newton. Vamos ver aí como é que vai ser esses valores, porque até agora não foi definido. Vamos ver aí São Paulo vai ser feito de gato e sapato de novo pelo Newton, né? Porque o negócio de troca já melou, deu ruim. Agora é ver aí quanto que vai ser o valor para o São Paulo pagar, né, cara? Bora ver agora se o São Paulo vai ser enrolado mais uma vez ou não, porque quase sempre é, né? Quase sempre aí é, tá bom? Aí o São Paulo, com toda a incompetência que existe no planeta Terra, tentou mais um zagueiro e já desistiu, né? Já tomou a decisão aí que desistiu aí do Felipe Silva, que já era até imaginado, porque quando o São Paulo fez uma sondagem, né, pelo Felipe Silva do Porto, a informação que tinha que o Porto não queria emprestar, que era o molde de negócio que o São Paulo queria, e o Porto só queria vender de forma definitiva. E que eles queriam 18 milhões de reais, coisa que o São Paulo não vai pagar agora. Tá aí, ó. Informação que traz o blog do São Paulo. Vamos lá. São Paulo descarta contratação de Felipe Silva após Porto pedir valor considerado inviável. O São Paulo encerrou as conversas pela contratação do zagueiro Felipe Silva do Porto. Após uma consulta inicial ao clube português, a diretoria concluiu que os valores exigidos para uma transferência estão fora da realidade financeira do São Paulo e decidiu não avançar nas negociações. O defensor estava entre os nomes analisados pelo departamento de futebol para reforçar o sistema defensivo, mas o interesse não evoluiu para uma proposta. Então, é aquela coisa, o Paulo fez uma sondagem, né? Aquele contato inicial para saber as condições ali, o Porto falou, não empresto, só venda 18 milhões de reais. São Paulo, né, já desistiu aí do negócio. Quando saiu essa informação, já até tinha comentado com vocês, né, rapaziada? Assim, eu falei bem assim, pode já basicamente tirar esse nome da lista, porque o São Paulo não vai pagar 18 milhões de reais pelo Felipe Silva, e nem tem que pagar, tá? Porque o Felipe Silva, ele surgiu no Avaí, jogou no Gil Vicente e tá no Porto B. Ele não tem, irmão, nenhum lugar no currículo dele que ele tenha jogado em algum lugar muito competitivo, em algum lugar de alto nível. Porto B, Gil Vicente e Avaí. Tipo assim, não dá para você gastar uma nota, uma grana alta num jogador com esse currículo. Com todo respeito do mundo, né? Com todo respeito. O Porto pediu alto e esfriou a negociação. De acordo com as informações, o São Paulo fez contatos para entender as condições de uma possível contratação do zagueiro. Porém, esbarrou nas exigências do Porto. O clube português pretende receber uma compensação financeira considerada elevada pela diretoria do São Paulo. Diante desse cenário, o São Paulo optou por encerrar as tratativas antes mesmo de fazer uma proposta oficial, né? Cara, assim, sinceramente, posso falar uma coisa para vocês? Eu já estou quase aceitando que o São Paulo não vai conseguir trazer ninguém. Sendo bem sincero para vocês, cara. Estou quase já aceitando aí que o São Paulo não vai conseguir trazer absolutamente ninguém, tá? Eu acho que no final das contas, né, vai ter só a volta do Arboleda, que já voltou, vamos pegar o Isaac, deixar no time de cima e vamos com isso aí até o final da temporada. Acho que é isso que vai acontecer. Se o São Paulo conseguir trazer algum zagueiro, vai me surpreender, né? Vai me surpreender aí, entendeu? Então, vamos ver, né? Tentou o Arthur Chaves, tentou o Domingos Duarte, o Felipe Silva não fez uma proposta, mas tentou e já esbarrou nos valores, então vamos ver o que vai acontecer aí, mas estou bem pessimista, tá, cara? Estou bem pessimista aí e confesso que vou ficar surpreso se o São Paulo trazer um zagueiro. Vamos ver, acho que no final das contas o São Paulo vai desistir, vai com o que tem mesmo, e é isso. Pelo menos é o que eu acho, só um palpite, vamos ver se na prática, né, nos próximos dias, isso aí vai se concretizar ou não. Tá bom, rapaziadinha?